Olá, aqui estamos para mais um programa, O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Apenas lembrando, este programa é uma produção da Comunhão Espírita de Brasília. Eu, Ricardo Honório, Alcir Almeida, esse companheiro que me acompanha já aqui há alguns anos nesse programa, temos aqui uma satisfação enorme de levar até você a leitura, a interpretação, comentários sobre este livro que é basilar da doutrina espírita, sempre com a intenção de levar até você um mínimo de informação, de esclarecimento. E sempre dizendo, nem de longe nós esgotamos os comentários, as análises que nós fazemos dessas questões. A questão está aberta para que você, em casa, na sua casa espírita, no seu grupo de estudo, dê continuidade, aprofunde e gere cada vez mais entendimento, mais compreensão sobre os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz. Voltamos daqui a pouco, depois da vinheta. Até já. Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Caro Alcir, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado à amorosa presença de vocês aqui conosco. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o nosso programa Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Você ainda há pouco estava falando, né? Que se a gente fosse estudar a fundo, uma reencarnação não seria suficiente. Não seria. E eu te digo o seguinte, só essa questão que vem agora, 933, isso aqui dá um curso de filosofia para a vida inteira. É verdade, Almeida. Abração para vocês, gente. Eu não sei quantas encarnações eu vou precisar para começar a compreender tudo isso todas essas informações que a doutrina espírita nos traz. Mas vamos do jeito que a gente consegue. Questão 933. Kardec perguntou assim: se o homem frequentemente é o artífice dos seus sofrimentos materiais, não ocorre o mesmo com os sofrimentos morais? É claro. Essa daí até eu responderia, né? Até É claro, né? Até a mula lá de casa responde. A mula lá de casa, lá quando ela morava lá no interior, a mula puxava a carroça responde. Bem entendido. É muito claro isso, né, Almeida? Os sofrimentos materiais, os sofrimentos morais. A dor. Tudo, a dor em si, tudo é consequência das nossas escolhas, das nossas incúrias, das nossas incompreensões, da nossa falta de interesse em buscar mais conhecimento. É interessante que o Emmanuel tem o livro Roteiro, capítulo 10, ele fala de religião. Mas tem um parágrafo lá que ele vira e fala, olha, nós temos o ser, nós somos, né? Cada um de nós é. E cada um de nós é com seus desejos. Aí vem o budista e diz, de todo desejo nasce toda dor, né? E antes desse desejo se expressar em palavra, ele torna-se pensamento. E quando torna-se pensamento, você começa a causar. E você começa a causar, entenda-se, gerar consequências nas várias dimensões da vida. Quando você sai do desejo e entra no pensamento. O pensamento é particularmente administrado, processado pelo cérebro, ou seja, do seu ser sai o desejo, que começa a se materializar como pensamento, para se transformar em verbo, para se transformar em ato, para se conduzir uma construção de uma obra, né? E quando você começa a pensar sobre isso dentro do universo dessa pergunta, essa pergunta é longuíssima, gente. Talvez a gente não consiga fazer toda ela no programa de hoje, né? Se o homem é o artífice do sofrimento material, não ocorre o mesmo com o sofrimento moral? Sim! Porque eu gero meus desejos, eu processo meus pensamentos, eu articulo minhas palavras, eu movimento os meus gestos, eu construo a minha história. Não tem como. E as consequências são minhas. Totalmente
Nossas. O problema é que a gente se ilude muito. E a culpa nossa, como é nossa, a gente quer colocar nos outros. A culpa é minha, eu coloco onde eu quiser. Então vamos à resposta, porque Vamos lá. depois da resposta tem um comentário Gigantesco. do Kardec. Então vamos lá. Mais ainda, é a resposta, né? Uhum. Porque os sofrimentos materiais, algumas vezes, são independentes da vontade. Sei lá, eu estou dirigindo, você vem inadvertidamente e me atropela. A princípio, eu não tive nenhuma ação naquele fato, né? É o que está dizendo aqui. Os sofrimentos materiais, algumas vezes, são independentes da nossa vontade. Você nasce com fome e ninguém te dá comida. O que é que eu fiz ali? O que é que eu posso fazer? Mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, em uma palavra, são torturas que a própria alma cria para si mesma. A inveja e o ciúme. Felizes aqueles que não conhecem esses dois vermes roedores. Com a inveja e o ciúme, não há calma nem repouso possível para aquele que está atacado desse mal. É interessante, né? Porque a gente não para perceber o que significa inveja e o que significa ciúme. É a nossa relação com o outro, né? Quando você inveja o outro, você queria ser o outro. Você queria estar... em inglês é on his shoes, né? Você queria estar no lugar dele. Isso é inveja. Por que não eu? E o ciúme? Ciúme é você se achar dono de algo ou de alguém. Então você tem inveja, você tem ciúme do carro que você não deixa ninguém dirigir. Você tem ciúme, sei lá, da cadeira do papai que tem na sua sala. Se você chega e tem alguém sentado ali, meu Deus do céu. Já perdeu o dia. Né? Ou das pessoas. Né? Poxa, tu é casado. A tua esposa não pode pegar um telefone e ligar para um filho seu. Com quem você está falando? Por que você está aí há meia hora com ele e não está comigo? Verdade. Né? A gente não percebe isso. E você vê, Almeida, que o ciúme é um sentimento tão infantil. Né? É tão infantil que desde tenra idade as crianças já começam a manifestar esse sentimento, né? Com relação à mãe, com relação ao pai, com relação aos brinquedos. Mas na infância tudo bem, digamos tudo bem. O problema é quando ele continua e permanece como ser adulto, já senhor de si, e continua ainda com a mesma prática infantil de posse, de desejo sobre aquilo que ele pensa ser dele. Ou seja, só para resumir, inveja e ciúme é a minha relação doentia com aquilo que está fora de mim. Né? Perfeito. Seja porque eu queria estar lá, eu queria ser o outro, ou seja, isso é meu, isso é eu. Não dá certo. Não vai muito longe isso. Não. Então, continuando aqui a resposta. Os objetos de sua cobiça, de seu ódio, de seu despeito, se levantam diante dele como fantasmas que não lhe dão nenhuma trégua e o perseguem até do sono. É terrível, né? Porque a pessoa que está movida pela inveja e pelo ciúme não repousa nem dormindo. Terrível. É que o fato está na alma, né, Almeida? Tá. Está na alma. Como a gente estava falando do pensamento, né? Antes do pensamento está o desejo. Ou seja, está aqui dentro. Está aqui dentro. É aquilo que está gerando aquele desejo que está sendo expresso em algum pensamento. Como quem dorme é o corpo, aquele sentimento continua ativo ali. Sim. E aí vem em forma de sonho, vem em forma de pesadelo, vem em forma das mais diversas manifestações. Esse sentimento que está na alma. Os invejosos e os ciumentos estão num estado de febre contínua. Portanto, está aí uma situação desejável e não compreendeis que, com suas paixões, o homem criou para si suplícios voluntários e a terra torna-se para ele
um verdadeiro inferno. Porque aqui na Terra ele tem todos os elementos que ele precisa para dar vazão a essas tendências. Da mesma forma que aqui na Terra estão todos os elementos que vão ajudá-lo a eliminar esses sentimentos. Quando ele prefere mantê-los, aí ele vai só alimentando o seu sofrimento para esta e para as próximas existências. E agora vem um comentário do Kardec, né, Almeida? Sim. Kardec diz o seguinte: várias expressões pintam energicamente os efeitos de certas paixões. Disse: estar inchado de orgulho, morrer de inveja, secar de ciúme ou de despeito, perder com isso a bebida e o alimento, etc. Então são as formas que nós temos de nos referir a essas paixões. Esse quadro não é senão verdadeiro. Realmente, a gente morre de inveja, porque a inveja mata. Algumas vezes... Ciúme também. Ciúme, não, eu falei inveja só para citar uma, mas o ciúme, o despeito, tudo isso... né? Mata. Algumas vezes mesmo, o ciúme não tem objetivo determinado. Há pessoas ciumentas por natureza, ela tem ciúme, ela não sabe nem de quê, mas ela tem ciúme. De tudo que se eleva, de tudo que escapa à linha vulgar, nesse caso mesmo que não tenha nisso nenhum interesse direto, mas unicamente porque elas não o podem alcançar. Essa já é uma doença um pouco mais profunda, né, Almeida? Doenças da alma. Doenças da alma. Hamed. Né? Não, sei bem que o livro do Hamed é As Dores da Alma. Prazeres da alma, dores da alma. Tá faltando um. É a trilogia, né? É uma trilogia, tá faltando um aí. Daqui a pouco eu lembro. Ok. Tudo o que parece acima do horizonte as ofusca, e se são a maioria na sociedade, elas querem tudo reconduzir ao seu nível. É o ciúme somado à mediocridade. Olha que coisa interessante. Vamos lá. Uhum. Frequentemente, o homem não é infeliz senão pela importância que liga às coisas deste mundo. É a vaidade, a ambição e a cupidez frustradas que fazem sua infelicidade. Você veja só. Todas essas palavras, elas exprimem comportamentos doentios, né? Uhum. Que são decorrentes de percepções erradas. Nós começamos com a inveja e o ciúme, e nós afirmamos, como é que eu me relaciono com algo ou com alguém, né? Inveja, eu quero estar no lugar daquele algo, aquele alguém. Ciúme, eu quero ter posse daquele algo, daquele alguém. E aqui a gente está avançando um pouquinho mais para perceber que vaidade. Aí são doenças do ego mesmo, né? Uhum. Vaidade. Não, eu sou melhor. Qualquer coisa, não, eu sou. Você não é. Né? Simples assim. Simples assim. Ambição. Não apenas eu sou melhor, mas eu ainda quero mais. Eu quero ser mais, eu quero ter mais. Claro que o ser mais é aquela visão distorcida, né? Não apenas eu sou melhor, sou vaidoso, como eu ainda quero mais. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E a cupidez, né? Que vai coroando tudo isso. Que tudo você começa a agir em função de estabelecer, buscar um equilíbrio impossível, porque você está doente. Aí você começa a agir em função desse desequilíbrio que te traz esses sentimentos. É verdade. E tem uma característica da vaidade, né, Almeida, que quando eu sou melhor, eu acredito que eu sou melhor que você. Não, eu acredito não, eu sou. É verdade. É doença. Eu sou melhor que você. Mas quando a realidade me mostra que você consegue ser melhor que eu... Não, você tá trapaceando.
Você está trapaceando, isso não é verdade, não é possível você ser melhor do que eu. Tem algo errado. Ou eu estou enxergando errado. E aí começa a ficar paranoico. Mas tem um comportamento de pessoas assim... De negação da realidade. Elas fogem. Sim, é isso que eu quero dizer. Não, ou eu estou percebendo errado, aí nega a realidade. Quando eu não consigo demonstrar que eu sou melhor que você está sempre um passo na minha frente... Entra em curto-circuito. Eu me afasto do Almeida, eu me afasto porque... Não, ele não é uma boa companhia. Não. E, inconscientemente, a pessoa acaba acreditando nisso. Acredita nisso. Não, ele não é uma boa companhia para mim, eu vou me afastar. É porque ela consegue perceber que não consegue ser tão bom como ela gostaria de ser, ou como ela pensa que é. Aí o outro tira do sério. Sim. E aí vem as decorrências, né? Uhum. Vamos lá. Se ele se coloca acima do círculo estreito da vida material, se eleva seus pensamentos até o infinito, que é a sua destinação, as vicissitudes da humanidade lhe parecem então mesquinhas e pueris, como as tristezas de uma criança que se aflige com a perda de um brinquedo que representava, a sua felicidade suprema. É interessante quando coloca isso, porque, e aí peço desculpa para estender um pouquinho. Ora, de alguma forma eu consigo tocar a realidade, eu consigo tocar a verdade, que a vida humana é algo pequeno na minha existência. Esse intervalo de tempo que eu vou viver na carne, 60, 70, 80, 90 anos, 100 anos que seja, é muito pouco, não é nada diante do meu ser eterno, diante do seu ser eterno. A isso eu consigo trazer para o pensamento. Eu consigo trazer isso para o meu processamento lógico. Mas isso tem que descer ao coração. Isso tem que descer ao meu eu mais profundo. Isso tem que domar os meus desejos. Isso tem que domar o meu eu. Só aí é que realmente essa verdade passou a ser minha verdade. Não basta eu ir numa igreja, vir aqui na comunhão, uma vez por semana assistir palestra, tomar passe, beber água fluidificada. Se eu não consigo trazer isso do processo intelectual para o processo do eu mais profundo, onde estão as sensações e os sentimentos mais profundos que geram os desejos, eu não estou fazendo minha transformação. Né? Uhum. É porque a frase aqui dá a impressão de basta crer. Senão eu começo a ficar, aceita Jesus no seu coração e estás salvo. Senão eu caio naquela. Espiritismo é pesado, gente. Tem uma frase, eu acho que eu já falei aqui, do Raul Teixeira, né, quando ele diz em uma palestra, está na internet isso aí, Espiritismo não é para quem quer. Não, é para quem pode. É para quem pode. Eu não sei quem é o autor original, mas essa frase é muito verdadeira. Eu ouvi dele numa palestra, né? Uhum. E eu já até falei em palestras aqui na comunhão, que eu pensava isso, mas eu não tinha coragem de dizer, porque eu dizia, é muito pesado, né? Aí depois que eu ouvi o Raul Teixeira falando, eu digo, agora eu vou falar também, qualquer coisa, a culpa é dele. É tão bom botar, a culpa é minha, bota onde eu quiser. Mas apesar, ou além do peso que essa frase representa, é uma grande verdade. Eu tive uma experiência com uma colega, eu conheci e ela estava frequentando uma casa espírita aqui, outra ali, estava começando, né? E depois ela sumiu, e uma vez eu a encontrei. Não tive mais. E perguntei como estavam os estudos espíritas e tal. E ela disse assim, não, eu deixei, eu não sou espírita mais, não, eu deixei de ser espírita. Interessante, né? Ninguém deixa de ser espírita. Nós temos pessoas que pensam que são espíritas e não são. Mas depois que você admite que dificilmente se deixa de ser. Mas ela falou, não, eu deixei isso para lá. E eu perguntei, ora, mas por quê? Ela disse, porque antes de eu conhecer o espiritismo, eu resolvia os meus problemas de maneira mais fácil. Então, se alguém chutava a minha canela, eu chutava a canela dele e vida que segue.
Depois que eu comecei a estudar espiritismo, as coisas ficaram difíceis, porque cada vez que eu ia dar uma canelada em alguém, parece que acendia uma luzinha aqui dizendo, olha, isso não pode, isso não deve, isso não é bom. E eu lembro que eu falei para ela, minha querida, o problema não é do espiritismo. O problema foi a tua consciência que despertou. E mesmo que você deixe de frequentar o espiritismo, a consciência, ela não volta, ela não retrograda, ela não volta a ser pequena como antes. O gênio não volta para a garrafa. O gênio não volta para a garrafa. E pouco tempo depois, ela realmente continuou, e ela continua estudando espiritismo até hoje. Isso que a sua frase me fez lembrar disso. Porque depois que a gente apreende, depois que passa pelo intelecto, que se torna sentimento, que a gente vibra aquilo no nosso dia a dia, que não é fácil. O que não é fácil chegar lá, não se chega assim. Mas depois que chega, a gente não volta atrás. Mas até chegar lá, muita água corre debaixo da ponte. Muito esforço precisa ser despendido para que a gente consiga essa vitória sobre nós mesmos, digamos assim. Uhum. Então vamos lá. Aquele que não vê felicidade senão na satisfação do orgulho e dos apetites grosseiros, é infeliz quando não os pode satisfazer, ao passo que aquele que nada pede ao supérfluo é feliz com o que os outros olham como calamidades. Falamos do homem civilizado porque o selvagem, tendo suas necessidades mais limitadas, não tem os mesmos objetos de cobiça e de angústia. E aqui eu não iria nem tão longe, eu nem falaria de homens selvagens, eu falaria de pessoas de uma situação social, financeira mais limitada, não sofre tanto como aqueles que têm uma condição mais favorável para conseguir seus desejos. É aquela coisa, e voltando a todas essas ideias básicas que colocou aqui. O problema é quando a gente se engana e por uma situação econômica favorável, você começa a ter posses. Você começa a ter posse de alguns bens. E a gente, tendo posse de alguns bens, a gente acha que esses bens são nossos. Olha o que eu estou falando, né? E a gente começa a se apossar como se aquilo fizesse parte do nosso eu. Uhum. Aí é complicado. É. Mesmo sem o ciúme, a gente entra na ilusão, não, isso aqui é meu. Não, você está de posse. E aí a gente vai se tornando mais pesado, né? Sim, a gente vai se amarrando. Vai se amarrando e carregar essas coisas começa a ficar pesado. E quando desencarna, não consegue se desapegar. Se desvencilhar daquilo. E aí o sofrimento transcende. Transcende desta esfera da vida para a outra. É exatamente, Almeida. Ok. No estado de civilização, o homem raciocina... Oi? É isso mesmo. É isso mesmo, né? Uhum. No estado de civilização, o homem raciocina sua infelicidade e a analisa. E por isso é por ela mais afetado. Mais afetado por ela, infelicidade. Pela infelicidade. Mas pode também raciocinar e analisar os meios de consolação. Essa consolação ele a possui no sentimento cristão que lhe dá a esperança de um futuro melhor e no espiritismo lhe dar a certeza desse futuro. É interessante isso aqui porque muitas vezes, saindo um pouquinho para depois voltar, existe a filosofia estoica. Você estudou muito mais do que eu, né? Sêneca, Marco Aurélio, enfim. Há pessoas que às vezes leem um texto estoico e confundem com o espiritismo. Uhum, verdade. Tem muita Bem lembrado. gente. Porque, na verdade, por métodos diferentes, se chega a uma mesma conclusão. E quando você chega nas conclusões, elas podem ser iguais, mas não quer dizer que elas vieram do mesmo lugar.
né? Do mesmo processamento que o processo foi o mesmo. mental, né? E a questão aqui é justamente essa. O estoico busca a felicidade pela percepção de que há coisas que ele é capaz de mexer, de mover, de alterar, e há coisas que ele não é capaz de alterar. As coisas que ele é capaz de alterar, ele tenta agir da melhor forma para encontrar sua própria felicidade. E aquilo que ele não tem, ele simplesmente sabe que ele não pode mover e ele vive com aquilo do jeito que é. Tranquilo. Né? Uhum. Mas é um processo até ateológico, se você me permite usar essa palavra. Sim. Porque não tem influência teológica nenhuma. Não tem. E o espírita... Há religioso. Há religioso. O espírita busca a felicidade pela compreensão do método a que você é submetido. Já falamos aqui hoje que espiritismo não está te prometendo felicidade. Está te prometendo te explicar o que você é, de onde você veio e para onde você vai. Te dá subsídios para você construir a sua felicidade. Dá subsídios, eu não vou nem dizer felicidade, para você compreender a sua jornada em busca de uma felicidade futura. Compreender o processo. De compreender o método que o Divino Pai nos concedeu de aperfeiçoamento e na esperança de uma felicidade futura. Perfeito. Né? Cara, hoje eu estou muito teológico. Mas tá bom, tá perfeito. Então, aquela história, no sentimento cristão, é que a gente tem que construir a esperança dessa felicidade futura. A gente vai construir quando a gente compreende que vou repetir, que existe Deus, que Deus nos ama, que Deus nos quer bem, que Ele criou esse método. Quando a gente compreende esse método, a gente compreende que sim, à medida que eu vou educando o meu ser, que eu abandono a inveja, que eu abandono o ciúme, que eu abandono a vaidade, que eu abandono, qual foi a outra que apareceu? O egoísmo, que eu abandono a cupidez, que eu começo a burilar essas questões e me aperfeiçoo, eu começo a entrar na faixa vibracional do divino. E quem vibra na faixa do divino é feliz. A felicidade é uma consequência. É uma conquista. É uma conquista. É uma conquista. Meu amigo, Aqui está terminando o tempo. terminou o tempo e terminou também essa nossa... Felicidade e infelicidade relativa. Exatamente. A temática da felicidade e da infelicidade relativas terminou com essa questão. No próximo programa, nós vamos falar de perda de pessoas amadas. Vamos falar do luto. Luto. Semana que vem a gente continua. Até semana que vem, moçada. Um grande abraço a todos. A gente se vê no próximo programa. Até lá.